Como vimos, a crise no comércio está a fazer-se sentir em todo o país, a todos os níveis, devido a esta pandemia. Para sabermos que medidas estão a ser tomadas para ajudar os comerciantes a superarem as dificuldades, temos connosco nos estúdios do Porto Nuno Camilo, vice-presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Muito boa tarde. Vimos nestas reportagens todas que os receios são os mesmos em todos os empresários. A incerteza quanto ao futuro. O que é que a Confederação do Comércio está a fazer para minimizar todos os receios dos comerciantes? Antes de mais, agradecer o gentil convite que foi feito à Confederação do Comércio, dizer que a Confederação, numa primeira fase, preocupou-se essencialmente com aquilo que é garantir a estabilidade das empresas e poderem ter financiamento para não haver despedimentos. Essa foi a nossa primeira grande prioridade. E prova disso que na concertação social, nas reuniões com o Governo e com demais entidades, nomeadamente com a Presidência da República, sempre apresentamos um conjunto de propostas e de ideias que pudessem ajudar a combater este flagelo do coronavírus que veio causar esta pandemia também económica. E, na verdade, aquilo que a Confederação fez foi fazer propostas no âmbito, por exemplo, do alargamento do pagamento dos impostos, a questão do layoff parcial, a questão também do pagamento de empréstimos faseados, no que diz respeito a rendas, também haver estes pagamentos. Temos uma perfeita noção que estas medidas são medidas temporárias e que, infelizmente, a nossa economia portuguesa e também parte da economia europeia está muito alavancada no crédito e tem margens muito pequenas, o que faz com que, quando haja uma pequena ventania, automaticamente ficamos logo constipados, que é o caso neste momento. Mas, na verdade, nós temos vindo a conseguir, e prova disso são as linhas de crédito que têm vindo a aumentar, nomeadamente também no setor do comércio e dos serviços. A Confederação representa tão somente 1.800.000 trabalhadores e 400.000 empresas de diversos setores, portanto estamos atentos e estamos confiantes. Nuno Camilo, essas linhas de crédito são suficientes, serão suficientes? Não se corre o risco de muitos empresários se endividarem ainda mais e terem que ser obrigados a fechar, porque depois não têm como pagar? Eu gostaria de destacar que o comércio tem uma grande vantagem, é que as empresas familiares, felizmente, já passaram por outras crises, infelizmente, mas conseguiram ultrapassá-las. E estou certo que a resiliência e o apoio que neste momento o Estado está a desenvolver e a dar às empresas pode vir a ser uma maneira não o suficiente numa primeira fase, mas será muito relevante. Gostaria também de salientar que nós, neste momento, já estamos a trabalhar num pacote de medidas para uma segunda fase. E o que é essa segunda fase? É nós percebermos, essencialmente, quais vão ser as necessidades das empresas no posterior a esta, quando retomarmos a atividade normal. No que diz respeito, por exemplo, a financiamento a fundo perdido nos quadros comunitários, é uma das propostas que nós temos em carteira, entre muitas outras que estamos a debater internamente e que iremos apresentar brevemente, não só ao Governo, como também à Presidência da República. Para além das reportagens, no que vimos nas reportagens dos cabeleireiros, das agências de viagem, de lojas de roupa, de sapatos, que outros ramos de comércio estão a ser mais afetados? Eu diria que neste momento são todos, porque na verdade a recolha direta ou indireta, a direta por despacho do Governo no que diz respeito ao estado de emergência e a indireta porque não tendo clientes a circular nas ruas nem tendo consumidores, automaticamente as empresas não têm atividade empresarial e fecham temporariamente até melhores dias. Mas neste momento eu diria que o setor do turismo a médio e longo prazo será o setor que será mais afetado numa primeira fase e numa segunda fase empresas da indústria que possam ter para exportação e aqui também bem afetar o comércio. O apelo que eu faço, e acho que é o apelo mais sensato e é o apelo que a Confederação do Comércio faz, como não poderia deixar de ser, é que os portugueses consumam cada vez mais produtos nacionais, que façam férias
cá dentro, que consumam os produtos dos Açores, da Madeira, do Norte, do Sul, de Portugal, porque só assim é que nós podemos ajudar a nossa economia a voltar não àquilo que era antigamente, mas muito próximo daquilo que era antigamente. De alguma forma, sim, nós hoje vemos, por exemplo, que o número de desempregados está a crescer vertiginosamente. Até quinta-feira, o número de pessoas que estavam a inscrever-se nos centros de emprego a nível nacional já rondava os 4.000 por dia, o que, no nosso entender, é um número muito elevado, e isso preocupa-nos bastante, porque quer queiramos, quer não, são famílias que vão ficar desprotegidas, sem atividade, e isso vai ter consequências diretas e indiretas, não só na economia, mas também na sociedade. Vocês têm indicadores de que muitos negócios vão ter que fechar portas? Sim, é verdade. E é verdade por dois fatores. Primeiro, e já foi falado aqui na peça, a elevada carga fiscal que nós temos. E é uma carga fiscal elevada e transversal a toda a Europa. Depois, a segunda questão é que muitas das empresas estão alavancadas em crédito. E esse crédito, neste momento, mesmo havendo linhas de crédito numa segunda fase para apoiar a tesouraria, essas linhas vão ser novamente um encargo. Pode não ser no presente, mas vão ser-lo no futuro. E depois há uma terceira questão, que é uma questão que é muito relevante, que muitas empresas são automaticamente elementos de crédito para outras empresas. E dou-lhe um exemplo muito pragmático. Há empresas que forneceram grossistas, os retalhistas em dezembro, e que neste momento ainda estão a receber cheques pré-datados do mês de janeiro, fevereiro, e em março ficaram sem o cheque pré-datado para pagar aquilo que era o fornecimento de produtos e bens no mês de dezembro. Portanto, isto é um sinal que o tecido empresarial neste momento é débil, e estamos muito dependentes daquilo que é o estrangeiro, e temos cada vez mais de estar dependentes da nossa economia interna e sermos mais dinâmicos e mais fortes. Diga. Veja que nós sempre tivemos a capacidade de nos reinventar, e vemos, por exemplo, fábricas do setor têxtil que produziam camisolas e produtos têxteis e rapidamente conseguiram converter-se em produzir máscaras para os hospitais e para unidades de saúde. Portanto, estou convicto que Portugal irá sair desta crise com dinâmica, mas com o consumo de produtos nacionais. Uma das questões que queria pôr, tem-se feito notar algumas queixas de que o acesso a este crédito que o Governo cedeu não está a ser muito fácil. Fala-se em burocracia, os próprios bancos ainda não têm toda a documentação, afinal não está a ser tão fácil quanto parece. É verdade. É verdade, foi libertado há cerca de 4 ou 5 dias uma linha de crédito que já estava negociada com a banca, e neste momento está a chegar as informações aos balcões. Também temos que destacar que, infelizmente, os próprios bancos, por uma questão de contenção e de prevenção, reduziram o seu quadro de pessoal, o que limita também a atividade. Mas neste momento foi reforçada a linha de crédito por parte do Governo, de maneira a fazer face, e vemos que neste momento o valor que tinha sido anunciado numa primeira fase foram 200 milhões, depois passou para cerca de 3.000 milhões em alguns setores, e depois veio novamente a ser reforçado, e já quase que duplicaram as linhas de crédito porque há essa necessidade. No entanto, também é importante salientar que, neste momento, os bancos também vão fazer, direto ou indiretamente, algum rastreio para aquelas empresas que também têm dificuldades muito grandes e que não têm, se calhar, alguma viabilidade. É essa também a função da banca, de poder fazer esse rastreio. Portanto, quer dizer que esses empresários não vão ter direito a crédito, porque já têm dificuldades, não vão ter acesso ao crédito. Não. E é uma morte anunciada, então. Não. O que eu queria dizer é que existem critérios, e que não é chegar ao banco, pedir um empréstimo e o empréstimo é concedido assim de uma forma fácil, só assinar um papel e o assunto está resolvido. Longe disso. É preciso alguns documentos, como é óbvio, mas é importante salientar que antigamente qualquer linha de crédito que fosse necessária era preciso avais pessoais, garantias reais, e neste momento 80% deste crédito é garantido pelo Estado, o que faz com que os empresários não tenham esse ónus
ónus de poder não cumprir a obrigação e depois terem que suprir aquilo que é as suas responsabilidades. Como disse há pouco Nuno, nós temos que ajudar e consumir o que é português. Isto pode ser uma forma de ajudar a revitalizar as lojas de proximidade, como as mercearias, os talhos já são, de uma forma geral, mas acha que o pequeno comércio vai voltar a ressurgir depois desta crise? Sim, eu tenho essa convicção e devo-lhe dizer que, como deve imaginar, falo com muitas pessoas e tenho colegas meus que me dizem: eu nem sabia que na minha rua tinha uma mercearia, e fiquei a saber que até tem outro tipo de lojas que as pessoas andam sempre a correr de um lado para o outro, entram no carro, saem na garagem e entram e vão para o seu local de trabalho e muitas vezes nem passeiam na própria rua. E neste momento há espaços que as pessoas descobriram nas suas próprias ruas, que estavam à distância de 50 metros, 200 metros, e que agora vão começar a consumir lá nesses espaços. Portanto, há aqui também uma janela de oportunidade. É óbvio que o online, neste momento, é uma mais-valia. As empresas que neste momento têm o online conseguem combater e conseguem chegar a um público muito maior do que aquelas que não têm, mas, por exemplo, a própria Confederação do Comércio já tem um protocolo assinado há algum tempo com os CTTs, no que diz respeito a poder disponibilizar uma plataforma para os empresários venderem, e essa informação tem chegado às associações regionais que fazem parte da Confederação e que são cerca de 60 no país. Muito obrigada, Nuno, Camilo. De facto, nós, portugueses, temos a capacidade de nos reinventar e esperemos que esta crise mostre uma vez mais que nos vamos conseguir reinventar com sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Lembramos